pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa De Primeira, a nossa mesa redonda de toda segunda-feira aqui no jornal ABCD Maior. Mais uma vez, eu, Antônio Curazuma, estou ao lado de Guilherme Menezes, que atendendo aos pedidos de nossa amiga Juliana Lima. Você, Ju. Está vestido com uma camisa polo. Ó, minha figurinista, Juliana Lima. Muito obrigado, você é mais capaz, vai ser convidada nossa aqui ainda, hein? É verdade. Guilherme Menezes foi chamado de Paulo Calçade do ABC devido à performance excelente na semana passada. Esse, né? Vamos lá, Curazuma. Então vamos lá, Paulo Calçade do ABC, ou melhor, Guilherme Menezes, quais são o seu destaque inicial aí desse fim de semana? Meu destaque é o Ramalhão, né? Fora de tudo. Fora da briga de rebaixamento, o que é bom, e fora da briga pelo G8 do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André vai só brigar pela Copa do Brasil e vai focar a Série D. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui a pouquinho. Aliás, nosso primeiro destaque é o Santo André mesmo, né? O Santo André que nesse fim de semana não tem mais chance, acabou a chance do Santo André na Série A2 do Campeonato Paulista, apenas cumprirá a tabela na próxima semana contra a Ferroviária, não é verdade, Guilherme? E agora foca na Copa do Brasil, dia 3 de abril, daqui 2 semanas mais ou menos, tem um jogo contra o Veranópolis, mas eu acredito que o Santo André tem que focar agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Eu vou explicar, Guilherme. A Série D é muito cruel, cara. Se o time não fica entre os 4 primeiros, não sobe para a Série C, não tem vaga garantida no próximo ano, que seria 2014. Exato. Então, tá na hora do Santo André correr atrás mesmo do prejuízo nesse começo do campeonato. Eu acho que o grande problema, a gente já discutiu isso aqui, a gente volta a dizer que é a troca de técnico, né? A mesma coisa, o elenco não é tão ruim, tem jogadores de qualidade, tem um grupo bem formado, só que a troca de técnico, mas tereis 3 técnicos na mesma competição. Né, o Dedimar, o próprio novo técnico, né, foi recém-contratado, o próprio Dedimar falou na entrevista depois do jogo contra o Juventus na quarta-feira, ele mesmo disse, é ruim essa troca de treinadores, os jogadores até se adaptarem de novo demora, e está acontecendo isso, né. Pelo objetivo, tudo bem, né, o presidente Celso Luiz de Almeida tinha dito, se manter na Série A2 era o objetivo final, era pelo menos se manter, não era cair, talvez não conseguir classificar, mas a força que tinha, né, estava conquistando, o jogo estava conseguindo fazer, estava conseguindo vitórias, era um caminho certo. Aí fica nessa troca de treinador e nova filosofia, o resultado não veio. Mas eu também concordo plenamente que a Série D é o foco. A Copa do Brasil tem vários, ainda mais esse ano, né? Os times grandes que participam da Libertadores também estarão na competição, né? Vamos falar a verdade, é muito difícil que dê um time menor. O Santo André corre o risco de ficar sem o calendário no segundo semestre do ano que vem, igual acontece com o São Bernardo. O presidente do São Bernardo, Luiz Fernando, reclama muito disso. Exatamente, né? Tem dificuldade para contratar jogador, porque o jogador quer fazer o contrato de 1 ano, não quer ficar só 6 meses no time. Fica inativo, né? O time fica inativo e você contrata 25, 30 jogadores, manda todo mundo embora, contrata de novo. Nunca tem uma sequência, né? Já não tem sequência de técnico, não vai ter sequência de jogador também, vai para onde, Santo André, né? Então vamos torcer pelo menos para ter uma Série D boa. Verdade, vamos lá. Agora vamos falar sobre o São Bernardo e o São Caetano juntos, porque os dois vivem a mesma situação no Campeonato Paulista. É brigar para não cair. O São Bernardo tinha uma esperança de disputar a Série D, conseguir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas ficou muito difícil. Está 6 pontos, né, atrás do Linense, que é o primeiro time dentro do Campeonato Brasileiro da Série D, então resta brigar para não cair. E o São Caetano até que deu uma reagida com a chegada do Ailton Silva, que dá a entender, né, Guilherme, que se os dois estivessem nos 2 times desde o começo do campeonato, a situação seria bem diferente dos 2 times. Não tenho dúvidas quanto a isso, não tenho dúvida alguma, né? O Ailton Silva sempre fez um bom trabalho, acabou a Série B do Campeonato Brasileiro, que não é uma competição fácil, tem time grande lá, enfim, competição muito difícil, acabou muito bem, por pouquíssimo não subiu a elite do futebol nacional. Começou o trabalho do Campeonato Paulista com uma vitória fora de casa, aí teve um empate em casa, e aí começou a sair um pouquinho, mas comum, natural, era um processo, né? E aí não, tá tudo errado, vamos mandar embora. E aí veio o Geninho, não acertou a mão, trouxe os jogadores dele, falou muito mal do elenco dele, a gente sabe, a gente vive os bastidores, a gente sabe disso, falou muito mal do elenco dele, aí 6 derrotas e um empate. Aí o São Caetano tá na situação que tá. O Ailton voltou, já tem uma vitória em casa muito boa, né? Você acompanhou o jogo na quinta-feira diante do Ituano, e agora um empate fora de casa. Não foi o melhor resultado, né? Era um confronto direto, precisava da vitória, mas de qualquer maneira tá ali. E pode sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, como podia nessa também.
Então, eu acho que o Ailton Silva tivesse continuado, não dá para dizer, né? No futebol a gente não dá para saber exatamente isso, mas teria grande chance de chegar ao G8, de ter uma classificação bem melhor para o Paulista, com certeza. Tanto que dos 10 pontos que o São Caetano conquistou, o Ailton conquistou 9 pontos. Exatamente. E praticamente com o mesmo número de jogos do Geninho, conquistou apenas 1. Realmente, acompanhando o jogo contra o Ituano, assim, é incrível. Ele tá menos de 2 semanas no time, você já vê uma cara de time, né? Compactação, um esquema variando legal, assim, todos se entendendo dentro de campo, sabendo o que deve fazer, atuando como um time de verdade. O próprio Moradei falou. Que na época do Geninho, ele pegava a bola, o Moradei que é o volante, jogou no Corinthians, todos conhecem, ele não tinha opção de jogo. Hoje ele pega a bola, tem 3 meias, um jogador aberto de cada lado, tem um atacante fixo lá, um pivô, já tem uma cara de time. Só que aquela história, Guilherme, faltam 5 jogos, né? E tem um time grande na frente ainda, né? Pega o Santos na Vila Belmiro. Então a situação não é nada fácil do São Caetano. Eu acho que ainda dá. Pelo elenco que tem um time bom. Agora um técnico que tem a mão certa, eu acho que ainda dá. Agora é uma final a cada jogo, né? Tem pelo menos a contra o Santos arrancar um empate e ganhar os jogos agora. Tem o jogo em casa quarta-feira contra o Kit Piracicaba, um jogo confronto direto, precisa dos 3 pontos, mas assim, sem sombra de dúvida. E o São Bernardo, que a gente estava falando, infelizmente teve uma derrota ontem, até um pouco gritante, né, para o Penapolense, que não é nenhum absurdo. O Penapolense é um time que joga em casa muito bem, contra o São Paulo, teve inúmeras chances de gol, poderia ter ganho o jogo do São Paulo, inclusive. Venceu o Palmeiras dentro do Pacaembu, não é um time ruim, já era esperada essa dificuldade. Agora, 2 gols de bola parada logo no começo do primeiro tempo, não é natural. O goleiro Wilson Júnior falhou de novo, né, como eu tinha falado contra o São Paulo, é um grande goleiro, não há discussão quanto a isso, mas interferiu também. E aí, um pouquinho depois, tomou um segundo gol de bola parada de novo, complicou a situação do São Bernardo. Agora, cair, eu acho muito difícil. O São Bernardo não tem time para cair, tem um ótimo técnico, vai conseguir umas vitórias em casa, vai se manter ali. Eu acho que dificilmente conseguir algo a mais do que isso, mas deve se manter na Série A. Bom, resumindo, para fechar o assunto e facilitar para o pessoal que está acompanhando o programa, o São Bernardo tem 15 pontos, o São Caetano tem 10. De acordo com os matemáticos, com 21 pontos o time escapa do rebaixamento. Realmente, pro São Bernardo ganhar mais 2 jogos. E tem jogos em casa, né? Por exemplo, quinta-feira pega o Sorocaba, deve conseguir. Agora, se você pensar o São Caetano, desde que o Ailton voltou, empate com o Palmeiras, um bom empate com o Palmeiras, com um time grande, venceu o Ituano, agora empatou com o União Barbarense fora de casa, mesmo assim. Precisa conquistar mais quantos pontos ainda? Mais 11 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, né? É uma situação difícil. Agora é uma questão do embalo mesmo. Conseguir vencer quarta-feira e embalar, né? E o grupo se fechar e buscar a vitória da melhor maneira possível, nem for, né, aquele 1x0, famoso 1x0, tem que ser. Agora tem que buscar resultado, não tem o que fazer mais. Ok, chega de futebol, vamos falar um pouquinho sobre ginástica artística agora. O Guilherme acompanhou semana passada a última entrevista coletiva do Arthur Zanetti, antes da viagem para o Catar, onde ele vai disputar mais uma etapa da Copa do Mundo, não é verdade, Guilherme? Isso, em Doha. Exatamente, do dia 27 ao dia 29. Dia 27, quarta-feira, então de quarta-feira até sexta-feira. A primeira competição do Zanetti no ano, né? Exatamente, é uma competição que ele deixou bem claro que ele não quer resultados expressivos, não está pensando em ir lá e ficar em primeiro, essas coisas. É uma competição, né, de início de trabalho. Os competidores europeus, por exemplo, já estão mais do que no meio do trabalho, eles começam a temporada no meio do ano, né? Então já estão em evolução física, técnica muito maior. Não é objetivo fazer uma grande pontuação, segundo ele e o próprio técnico, o Marcos Goto. Mas começa um processo, um ciclo olímpico, né? Precisa renovar as forças, buscar mais qualidade. O próprio técnico disse que uma semana para ele faz diferença total no trabalho, ele consegue melhorar o ginasta muito, por exemplo, em uma semana, então isso faz muita diferença. E agora vai começar o processo. Que ele tem qualidade não se discute, né? Agora, o resultado de conseguir lá não é o mais expressivo, isso deixou bem claro. E mais uma vez nessa entrevista foi debatida a questão da estrutura lá na SERC São Caetano, que para quem não sabe, muita gente não sabe ainda que o Arthur Zanetti ele foi campeão olímpico treinando em São Caetano. Exatamente. Ele treina em São Caetano há muito tempo. Exatamente. Na verdade, fala um pouquinho mais sobre isso. É uma estrutura paupérrima, né? A gente chegou lá, assim, coisa de básico da ginástica, colchões, por exemplo, né? Colchão feito para ginástica. Todos têm mais de 8 anos de uso, ele me disse isso. Tem mais de 8 anos de uso, por exemplo. Então, não tem as condições adequadas. O técnico foi muito enfático em dizer o seguinte, ele disse o seguinte: com estrutura mínima eu consigo fazer um campeão aqui, e os outros que já são daqui também conseguindo bons resultados. Você vai na Colômbia, país aqui do lado, talvez tenha uma economia menor que a nossa, talvez não, com certeza tem uma economia menor que a nossa. Tem 2 centros de treinamento de ginástica lá.
né, de primeiro mundo, qualidade, assim. Eles não têm a qualidade de talento que nós temos. Imagina, o Marcos Boto falou, se eu sem estrutura consigo fazer isso, imagina se eu tivesse estrutura. A gente ia conseguir fazer muito mais, entendeu? Então, num país como o Brasil, com uma economia forte, está crescendo, tem que ter uma visão para o esporte. Não dá para continuar desse jeito. Agora, o esperado é que o ministro dos esportes, o Aldo Rebelo, disse que fará um ginásio novo, né? A ideia é reformar o ginásio de São Caetano e talvez fazer um ginásio novo também em São Caetano, provavelmente. Como disse o Boto, disse bem assim, no Brasil nada é rápido. Então, a gente está com esperança. Agora, se vai dar certo, são os 15. Para completar seu comentário, não tem muito mais do que falar. Eu sempre achei, Guilherme, que esporte olímpico no Brasil é trabalho individualizado. É o trabalho do Marcos Boto, técnico do Arthur, do próprio Arthur. Para quem não sabe, o Arthur ele pensou em largar a ginástica. Quando ele já era um competidor de alto nível, ele pensou em largar a ginástica, mas foi convencido pelos familiares. Para quem não sabe, o pai do Arthur, até pouco tempo atrás, ele produzia equipamentos para os treinos do Arthur. Isso é absurdo, isso é absurdo, assim. E ele disse uma coisa interessante também, para finalizar, que ele disse, eu fui campeão olímpico, medalha de ouro, né, que não é para qualquer um, e mesmo assim, patrocinadores, apoio governamental muito pequeno, assim. Ele esperava, pelo menos se eu ganhar, quando acabar a competição, alguém vai vir atrás de mim. Eu vou ter um suporte. Nem isso aconteceu ainda. É um absurdo do absurdo, né? A gente continua batendo na mesma tecla. Bom, enfim, vamos continuar tocando a bola. Afinal, tá acabando mais um programa nosso, rapidinho, né? E como sempre, vou adiantar um pouquinho que vai ter na edição de amanhã. Nós temos uma notícia exclusiva sobre o Santo André, o material que o Guilherme está correndo atrás. Isso. E a Várzea, como sempre, e a Copa Interescolar, que tem uma parceria com o ABCD Maior, o campeonato entre as principais escolas da região, aí, que começou no fim de semana. Nós vamos recordar um pouquinho o que aconteceu, contar para o nosso leitor aí. E antes de terminar, eu queria mandar um abraço para os leitores que comentaram a primeira edição do programa, que está lá no YouTube, essa também vai para o YouTube, né? Exatamente. Nossos amigos Leandro Bernardes e Vinícius Grochin. E também queria mandar um abraço especial para o nosso amigo Kleber Koch, que sempre dá opiniões grande Kleber, né, bem abalizadas. Grande jornalista, grande amigo nosso. E é isso aí, terminamos mais um Day Primeira e até a próxima edição, pessoal. Valeu, até segunda-feira. Falou.